A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual do setor do bairro Mapim, da Escola Bíblica Dominical. E nós temos aqui uma lição maravilhosa, que nós vamos estudar essa semana. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Cristiano Matias, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Márcia. Temos aqui como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmiro, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui como as secretárias adjuntas a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudinho Santos, estarei discorrendo com vocês aqui uma lição de número 4, que é o drama de Jó. O textual está em Jó, no capítulo 2, do versículo 21. E disse: "No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." E a leitura bíblica em classe, ela está em Jó, no capítulo 1, do versículo 13 até o verso de número 22. E depois, no mesmo livro, do capítulo 2, do versículo 6 ao verso de número 8. Muito bem. Então, queridos, no tópico de número 1 aqui é a tragédia de natureza econômica e tópico número 2 aqui é a tragédia de natureza familiar. E o tópico de número 3 é a tragédia na natureza física e também psicológica. Estarei fazendo aqui, queridos irmãos, um resumo bem rápido dessa lição, mas com certeza vai nos ajudar muito. Estarei citando muitas referências bíblicas que não constam aqui na lição, mas com certeza ajudará a vocês aqui nesse subsídio teológico. Muito bem. E eu gostaria aqui de comentar aqui na parte introdutória e fazer uma mesclagem aqui da parte introdutória, já entrando aqui do tópico 1 aqui, falando sobre a barganha na Bíblia. E primeiro porque Deus condena a barganha, na verdade. E dentro desse assunto aqui, caminhando aqui para dentro do conteúdo da lição aqui, que é proposta pelo nosso comentador, nós vamos ver aqui principalmente no Antigo Testamento, em um Novo Testamento e nas Escrituras o condenam também a barganha. Vou falar sobre no Antigo Testamento, barganha no Antigo Testamento, no Novo Testamento e as Escrituras condenam a barganha. Beleza? Veja bem, queridos irmãos, o livro de Jó, ele relata a história do patriarca que, abençoado por Deus, teve suas famílias e seus bens perdidos em pouquíssimo tempo. Principalmente como nós observamos aqui no capítulo 1 do versículo e do capítulo 2, capítulo 1 ao capítulo 2. Então a sua fidelidade era algo que transcendia todas essas suas posses, mesmo tendo o diabo dito que Jó ele negaria ao Senhor e se viesse a perder todos os seus bens, como está no capítulo 1 do versículo 6 ao 12, como no capítulo 2 do versículo 1 ao 10. Então isso aconteceu, queridos irmãos, quando ele não precisou barganhar com o Senhor para ser abençoado. A sua fidelidade a Deus foram suficientes. Nós podemos aqui observar aqui que Jó ele não barganhou com Deus para poder ter tudo o que ele tinha, porque isto fluiu do seu interior e de ser um homem íntegro diante de Deus. E é importante nós saber disso. A nossa bênção ela está em nos servir a Deus com fidelidade, também com muita alegria e com muita fé. Isto é bênção de Deus. Quando a gente observa, principalmente aqui no Novo Testamento, até mesmo o próprio Cristo, o próprio Cristo, o tentador, teve uma coragem de propor uma barganha, como está em Mateus no capítulo 4, versículo 8 ao 10. Mais tarde, sim, olhando para todo aqui, Satanás, tudo isso aqui eu te dou se você me prostrar e me adorar. Não foi exatamente isto. Então Satanás tem as suas artimanhas, ele quer nos colocar pratos e manjares para fazer com que nós ganhamos da graça de Deus. Mas, queridos irmãos, Jesus foi tentado. Mas Jesus não caiu na lábia de Satanás.
Mais tarde a gente vai ver que o Simão, o mago, ele ofereceu a dinheiro a Pedro e a João em troca da capacidade de conceder o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Principalmente quando nós olhamos para Atos do capítulo 8, versículo 14 ao 24. Porque a Pedro e João colocavam as mãos sobre as pessoas recebiam o renovo no céu. Ele pensou que aquilo ali poderia conseguir com dinheiro. Ele foi repreendido pelos discípulos. E por causa disso foi duramente repreendido pelos apóstolos. Queridos irmãos, nós temos que tomar cuidado para não negociar com as coisas santas. Muito bem. Então as escrituras ela condenam também a barganha. As escrituras ela evidencia que barganhar com Deus é tentar negociar o inegociável. A capacidade do Evangelho de Cristo Jesus, como está em 2 Coríntios no capítulo 11, versículo 3, o meigo nazareno é o autor e consumador da nossa fé, como está em Hebreus no capítulo 12, do versículo 2. Por isso nós devemos servi-lo voluntariamente e espontaneamente, certos de que ele tem cuidado de cada um de nós, como está em 1 Pedro no capítulo 5, versículo 7. Queridos irmãos, a Sagrada Escritura destaca o amor como um elemento supremo de devoção a Deus e de profunda compaixão pelo próximo. E em Cristo somos impulsionados a amar uns aos outros sem esperar nada em troca. Pois é exatamente isto que nos caracteriza como discípulo do Mestre, como está em João no capítulo 13 e do versículo 35. Muito bem. Todo esse aspecto aqui da lição, principalmente quando nós olhamos aqui para o tópico de número 1, a gente vai observar aqui algo muito interessante, né? O que nós vamos observar aqui? Eu vou fazer aqui algumas perguntas. Essas perguntas que eu vou fazer aqui vai ser como se fosse uma pergunta para nos que sirva-nos de reflexão para todos nós. Logo após, vou fazer algumas perguntas interessantes para servir de reflexão para todos nós. Na tragédia, na natureza econômica, Jó ele era o maior do Oriente. Era conhecido como uma pessoa que tinha muitos bens, muitas fazendas, muitos bois, muitos gados e assim por diante. Era muito próspero. Pensa em uma pessoa rica do seu estado, que tem mais fazenda, que tem casas, que tem mais bens. Pensa aí. Pensou? Pois é. Jó era acima desse. Você já imaginou o poder que Jó tinha nas mãos? Jó era um tipo de homem que foi registrado na Bíblia para nos demonstrar que é possível uma pessoa ser fiel a Deus, ser crente, fiel e também ser rico. É interessante isso, nós pensar nisto. A riqueza, queridos irmãos, é sinônimo de prosperidade, como se tem confiança, porque a maior riqueza é quando a pessoa é bem financeiramente e bem espiritualmente. Isso é importante. Só abrir um parênteses aqui, quando a gente vê aqui riqueza e também pobreza e doença e cura na antiga aliança. Eu vejo aqui prosperidade, solidariedade, riqueza e pobreza no Antigo Testamento andam lado a lado. Como está em Ruth no capítulo 2, do versículo 1 e 2, uma leitura cuidadosa ajuda a corrigir duas ideias erradas sobre o conceito de pobreza e também de riqueza. A primeira mostra a riqueza como dádiva de Deus e a pobreza como marca do julgamento divino. A segunda associa-se à riqueza e à maldade, e à pobreza e à piedade. Fica logo perceptível, queridos irmãos, que ninguém é amaldiçoado por ser pobre e tampouco abençoado por ser rico. Tanto pobre como rico, eles dependem do favor de Deus. Como nós observamos aqui em 1 Samuel, no capítulo 2
e do versículo 7 ao 8. A Bíblia, ela, como se diz, ela demonstra assim primeiramente, os mais abastados devem ser importar com os menos favorecidos, como está em Deuteronômio no capítulo 15, versículo 4 ao 11. A prosperidade só é legítima quando converte-se em solidariedade. Isso é importante. Muito bem. Quando eu observo aqui sobre prosperidade e espiritualidade, a ideia ela veterotestamentária de prosperidade e transcende o simples ou cúmulo de bens materiais ou bem-estar físico. Na verdade, a compreensão que se tem no antigo pacto é que a prosperidade, antes de tudo, é espiritual. Interessante isso, queridos irmãos. É espiritual. Para secundariamente ser material. Como está em Salmo 73. Constata-se então nas escrituras que existem outros valores, embora não materiais, que tido como as grandes riquezas e verdadeiros tesouros, como está em Provérbios no capítulo 10 e versículo 23. Dentre as várias coisas na antiga aliança, mostra como sendo de valor maior dos bens materiais estão, por exemplo, o conhecimento, né? O conhecimento, como está em Provérbios, no capítulo 3, do versículo 13, como no capítulo 20, do versículo 15. Integridade, como está no livro de Salmos, de número 7, do versículo 8, como 78 também do verso 72. E também a justiça, como está em Salmos, de número 15 e do verso 2. Provérbios também no capítulo 8, do versículo 18. Entendimento, como está em Provérbios no capítulo 15, versículo 32 e do capítulo 19, do versículo 8, e também a humildade, a paz, como está em Provérbios no capítulo 15, do versículo 33, e são várias referências bíblicas. Queridos, a prosperidade ou bem-estar físico no Antigo Testamento apresenta como variedade de doenças que afligem o povo, principalmente Jó, aqui, que é o conteúdo que nós estamos estudando, no capítulo 2 do versículo 7, como também Isaías, no capítulo 38 do versículo 21, a medicina ela é limitada, quais se restringiam a tratar dos ferimentos exteriores. Deste contexto, as escrituras mostram como Deus como o médico de Israel, como está em Êxodo, no capítulo 15, verso 26. É interessante observarmos que nesta mesma passagem de Êxodo, Deus também aparece como aquele que fere. O Deus da Bíblia é poderoso para curar, mas também é soberano para permitir as doenças, como está em Deuteronômio no capítulo 7, versículo 15, como está em Jó no capítulo 5, do versículo 18. Esta visão teológica do Antigo Testamento, ela revela que sobre todas as coisas está a soberania divina, pois até mesmo o sofrimento pode atender os seus próprios interesses. Interessante isso, queridos. Principalmente quando nós olhamos para Salmo de número 119 e do verso 67. Então eu gostaria que já fazer uma mesclagem aqui do top número 2 e do top número 3, porque já deu uma pincelada aqui no top número 1. Beleza? Muito bem. Agora o que dá para nós entender aqui diante desses tópicos aqui, principalmente o top número 2, que é a prosperidade como resultado do trabalho e do favor de Deus. E o top número 3 aqui, os princípios bíblicos para a prosperidade. Então dentro do top número 2 aqui, queridos, o trabalho como um propósito divino. Então eu gostaria de comentar aqui, não vou ler aqui, porque não tem necessidade, o material didático está aqui em nossas mãos, mas porque o justo sofre? Uma pergunta: por que aqueles que andam com Deus servem nesta vida o cálice amargo da dor? Por que o justo precisa cruzar desertos escaldantes e atravessar vales escuros e também pisar em caminhos
e juncados de espinhos? Por que os justos enfrentam pobrezas, enfermidades e também provações, enquanto muitos que blasfemam do nome de Deus aparecem viver uma vida folgada, como um corpo sadio e inerte, cercado de riquezas e glórias humanas? São perguntas. Esse não é um problema, queridos irmãos, nem fácil nem simples de responder. O sofrimento do justo é um dos temas mais complexos da Bíblia e precisamos fazê-las algumas reflexões para nós não contradizer e nem tentar fazer com que as Escrituras estejam erradas. Em primeiro lugar, vejamos aqui o inevitável realidade do sofrimento do justo. Asaf, ao ver a prosperidade do ímpio e sentir-se na carne a dor das provações, abriu seu coração para Deus e disse: com efeito, inutilmente conservei puro coração, elevei as mãos na inocência, pois contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Isso está em Salmos, de número 73, do verso 13 e 14. O mesmo Asaf ainda pergunta: até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Isso está em Salmos 74, verso 10. O apóstolo Paulo também, queridos irmãos, ele chega a dizer que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, como está em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 12. A vida cristã, ela não é uma sala VIP e nem um parque de diversões, mas é uma área de muitas lutas, uma saga de muitas lágrimas, um combate de ido e sem descanso e sem pausas. Em segundo lugar, vejamos aqui as tensões que o sofrimento dos justos produz. A grande pergunta que se levanta é: se Deus é bom, por que há tanto mal no mundo? Se Deus nos ama, por que há tantos sofrimentos? Se somos filhos de Deus, por que aquele que nos poupa das aflições? Por que não poupa então nós das aflições, já que nós somos justos? Se Jesus Cristo já levou sobre si os nossos pecados e também as nossas dores, por que ainda padecemos enfermidades? Se nós somos filhos do Rei, herdeiros e com Cristo, por que ainda enfrentamos privações financeiras? Não é simples conjugar, queridos irmãos, o amor de Deus com o sofrimento dos justos. E olhando para todo o aspecto de João 11:37, poderíamos aqui compreender facilmente a razão dos homens maus colher seus frutos das suas semeaduras malditas. Mas como explicar o sofrimento daqueles que lavam as suas mãos na inocência e vivem com integridade de coração diante de Deus? São várias perguntas que eu falei para vocês, que eu ia bombardear de vocês com várias perguntas para servir-nos de reflexão. Mas agora eu vou fazer aqui, vou responder em uma só conteúdo. Como explicar que Jó, sendo o melhor homem do seu tempo, sofreu os maiores golpes da sua saúde, na sua família e na sua vida financeira? Como entender que Paulo, o maior de todos os apóstolos, enfrentou prisões, cadeias, açoites e passou o final dos seus dias em uma masmorra romana antes de ir para a guilhotina para ser decapitado? Como entender que João Batista, o precursor do Messias, o maior homem segundo Jesus, foi humilhantemente decapitado por um homem bêbado, por uma ordem de um rei bêbado? O sofrimento do justo ainda nos aflige ver o crente piedoso padecendo em uma enfermidade grave. Ainda nos aflige ver os servos de Deus privados dos frutos da terra, enquanto os ímpios que desandam a boca contra Deus se abastecem
com o melhor deste mundo. Importamos-nos é saber, porém, que a vida não se limita apenas ao que acontece do lado de cá da sepultura. Há ainda uma eternidade pela frente. Como ela será? Perguntas. Você já parou para analisar a parábola do rico e o Lázaro? Que coisa interessante. Ela é reflexão para nós. A pessoa que é justa, não importa se é justa muito ou um pouquinho, mas o que importa é ser fiel. O importante é ser fiel. Queridos, em terceiro lugar, eu gostaria de entrar aqui no terceiro tópico, já para concluir a lição. Em terceiro lugar, vejamos aqui: o sofrimento do tempo presente não são para comparar com a glória do porvir a ser revelada a nós. Deus jamais nos prometeu amenidades nesta vida. Recebemos poder não para escapar do sofrimento, mas para enfrentá-los e vencê-los. Todos nós temos problemas, e os problemas existem para ser resolvidos da melhor forma possível. Jesus disse: neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. E vocês podem vencer também. João capítulo 6 e verso 33. Ser cristão não é receber uma polícia de segura contra as tempestades da vida. Aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha enfrentam as mesmas circunstâncias daqueles que constroem sobre a areia. Sobre ambas as casas caem e as mesmas chuvas no telhado. Sobre os mesmos ventos na parede batem os mesmos rios no alicerces. A casa construída sobre a areia desaba, mas a que foi construída sobre a rocha permanece de pé. Mas não podemos aqui apenas o consolo e segurança no sofrimento aqui. Temos também, queridos irmãos, a promessa segura da bem-aventurança na vida que está por vir. Enquanto muitos ímpios cordarão para uma condenação eterna, os salvos que sofreram acordarão então para uma eternidade, gozo e também inevitável. O apóstolo Paulo também diz: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. Como está em Romanos no capítulo 18. Queridos irmãos, Paulo, ele ainda continua: porque as nossas aflições elas são leves e também passageiras, e elas são produzidas para nós uma glória incomparável, de valor eterno, como está em 2 Coríntios no capítulo 4 versículo 17. A nossa recompensa não é aqui. Caminhamos para a casa do Pai, para o paraíso, para a cidade santa, Nova Jerusalém, aonde Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e onde com corpo de glória reinaremos com risos e alegria para todos os séculos. Então o sofrimento do justo não será mais lembrado, pois a glória dos céus nos encherão de uma alegria tal que não haverá mais espaço para se pensar na dor. Jó teve o seu drama. Jó teve a sua consequência, mas permaneceu firme. Jó foi abatido, triste, cabisbaixo, mas não derrotado e arrasado. Mas nunca desistiu de si mesmo. A maior vitória nossa é nunca desistir de nós mesmos. Quanto for maior a luta, maior será o nosso galardão. Não podemos desistir de nós. Temos que lutar contra os intempéries da vida. Enquanto vivermos aqui, somos sujeitos a tantos outros males. Mas Deus é misericordioso para nos garantir a vitória. Fica com essa aula aqui muito resumida e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudinho Santos. A paz do Senhor.